Olá, essa é a parte 3 de Teoria do Mercado, sobre elasticidade. Sou o professor Rubens Ramos, essa aula tem cerca de 4 minutos. Vamos ver aqui o conceito de elasticidade da demanda, elasticidade da oferta e também o efeito disso nos impostos. A elasticidade é uma tentativa de medir a sensibilidade da variação da demanda em relação a alguma variação, seja de preço ou de renda. Então temos como conceito elasticidade de preço como sendo quanto varia a demanda em função de variação do preço. É dada pelo símbolo grego eta. Então essa variação da quantidade em relação à quantidade em certo ponto, dividido pela variação do preço no preço naquele ponto. Esse valor é negativo porque se o preço varia positivamente, a quantidade varia negativamente e vice-versa. Então a elasticidade da demanda sempre é um valor negativo. Como se sabe que a variação da quantidade de preço é inversa e o sinal da elasticidade de preço é sempre negativo, usualmente também se usa esse conceito para fins mais claros de compreender o seu impacto no seu valor em módulo. Então, se a elasticidade for menor do que 1, o bem é chamado de demanda inelástica, ou seja, é pouco sensível à variação dos preços. A demanda tende a variar menos do que a variação dos preços. Se o bem tem elasticidade unitária, e se o bem tem uma variação de quantidades maior do que a do preço, é chamado então de demanda elástica, então onde a elasticidade vai ser maior do que 1. A elasticidade de renda tenta pegar também então qual é a sensibilidade da demanda em função à variação da renda. Essa elasticidade é sempre positiva. Se pegarmos a curva de demanda de bens normais, temos então que essa elasticidade será tangente a essa curva ao longo dela. Então, ela é alta no começo, a tangente da curva, e vai reduzindo ao longo do crescimento da renda. Então, essa elasticidade pega o quanto que a demanda varia em função de uma variação da renda. Embora menos usado, mas também esse conceito pode ser aplicado à oferta, que seria o quanto varia a quantidade ofertada, por exemplo, pela variação do preço. Essa elasticidade da oferta ajuda também a perceber o quanto que uma oferta é mais ou menos elástica ou consegue responder mais rapidamente ou não a variações de estímulo, de variações no preço para a geração de maior oferta. Esse conceito de elasticidade é útil tanto para entender para uma empresa o quanto tende a aumentar o consumo do seu produto por uma variação da renda ou por uma mudança nos preços, mas também para entender o que acontece quando se aplicam impostos aos produtos. Então, se um bem é elástico, ou seja, ele é sensível à variação do preço, um aumento do preço devido ao imposto tende a implicar em redução do consumo. Nesses casos, para que não haja redução de vendas e de lucratividade ou de receita, o produtor tende a pagar o imposto. Então, o imposto tende a ser pago pela empresa através da redução dos seus lucros. Se o bem é inelástico, ou seja, se ele não é sensível à variação de preço devido a um acréscimo, no caso do imposto, o produtor não tem por que reduzir preços e então repassa integralmente o imposto ao consumidor. Quando o bem é inelástico, o consumidor paga o imposto. Vimos então aqui o conceito de elasticidade, que é a medida da sensibilidade da demanda em relação à variação de preço ou de variação de renda. Vimos também o uso desse conceito para entender como que os impostos são pagos. Se o bem é elástico, o produtor tende a pagar o imposto. Se o bem é elástico, o consumidor é quem tende a pagar o imposto. Chegamos assim ao fim dessa parte da teoria do mercado. Vimos então os fundamentos da teoria do mercado com a teoria da demanda, da oferta, do equilíbrio e da elasticidade. Eu sou o professor Rubens Ramos, obrigado por sua atenção.